Então, hoje, graças à misericórdia divina, nós temos a condição de estudar o Evangelho de Jesus com uma clareza bem maior. Porque com o conhecimento da doutrina dos Espíritos, nós tomamos consciência da nossa eternidade, enquanto seres criados por Deus com muito amor, simples, ignorantes, mas com todo o potencial a ser desenvolvido. E todos com as mesmas condições. Mas Deus, nosso Pai, como um grande e bom educador que é, nunca nos obrigou e nem vai nos obrigar a fazer nada. Ele nos dá as condições, Ele nos dá as diversas experiências na nossa jornada evolutiva, mas Ele espera que a gente caminhe com os nossos próprios pés, que a gente realize as ações que tivermos que realizar, baseadas no nosso entendimento, na nossa capacidade e principalmente na nossa vontade em fazer melhor. Eu convido agora para uma leitura de reflexão. Então, do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o item 47, titulado Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nos ensina o benfeitor. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor de teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com a alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Muita paz a todos. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje da nossa palestra é A Fé Transporta Montanhas, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e quem irá fazer a nossa exposição de hoje, a nossa irmã Maria Palmira, da Sociedade Espírita Simão Pedro. Uma boa palestra a todos. Boa tarde, a todos. Que possamos, neste momento, aproveitar ao máximo
todas as orientações que nos forem trazidas, para que a gente possa refletir bastante, né, sobre essa questão da fé. A fé que transporta montanhas, disse Jesus. E se nós observamos, né, todo o Evangelho do Cristo, ele sempre falava, utilizando muitas vezes de palavras, de imagens, de símbolos, de figuras, às vezes assim, bem interessantes, como essa questão de transportar montanhas. A gente fica imaginando, mas que fé é essa, né, capaz de transportar montes de terra? Mas hoje, né, estudando o Evangelho do Cristo, nós sabemos que ele falava de uma maneira figurada, e que essas montanhas às quais o mestre se referia, não são montes de terra, mas são aquelas dificuldades, aquelas coisas que a gente carrega aqui dentro do nosso coração, da nossa mente. As resistências, né? As dificuldades de aceitação das situações diversas que nos surgem na caminhada, as dificuldades de relacionamento social, muitas vezes lá dentro da nossa família. Então, tudo isso que é vicioso, que é contrário às leis de Deus, são as montanhas. E a gente precisa aprender a transportar, ou seja, né, em verdade, aprender a extingui-las das nossas vidas. É complicado? É. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que esse era o caminho. E ainda nos disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe no mundo, nós teríamos essa capacidade. E aí nós vamos pesquisar o que significa a palavra fé. A fé é uma crença religiosa, é a confiança, a adesão do espírito ao que considera verdadeiro. A fidelidade a promessas e compromissos. Isso seria a fé. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no comecinho, antes mesmo de iniciar o estudo dos capítulos, ele vai nos dizer que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, hoje, graças à misericórdia divina, nós temos a condição de estudar o Evangelho de Jesus com uma clareza bem maior. Porque com o conhecimento da doutrina dos Espíritos, nós tomamos consciência da nossa eternidade, enquanto seres criados por Deus com muito amor, simples, ignorantes, mas com todo o potencial a ser desenvolvido. E todos com as mesmas condições. Mas Deus, nosso Pai, como um grande e bom educador que é, nunca nos obrigou e nem vai nos obrigar a fazer nada. Ele nos dá as condições, ele nos dá as diversas experiências na nossa jornada evolutiva, mas ele espera que a gente caminhe com os nossos próprios pés e a gente realize as ações que tivemos que realizar baseadas no nosso entendimento, na nossa capacidade e principalmente na nossa vontade em fazer melhor. Então, nesse sentido, a partir do momento que nós tomamos a consciência que somos espíritos eternos, que este momento, este hoje, aqui agora, não é a nossa única existência aqui na Terra, mas é que faz parte de uma longa caminhada que nós já vivemos muitas vezes, já desencarnamos, retornamos à pátria espiritual e hoje que estamos, a partir deste conhecimento, muda tudo na nossa vida. Porque nós tomamos consciência, por exemplo, que quando a gente tem aquelas dificuldades, aquelas dores, que parecem assim que a gente não vai suportar, e às vezes parece, né? Não é porque Deus esqueceu da gente, não é porque de alguma forma Ele está nos castigando por algo que a gente tenha feito de errado, não é nada disso. São oportunidades de crescimento que o Senhor da vida e das bênçãos está colocando em nossas mãos. E se Ele permite que a gente passe por tudo isso, é porque Ele sabe que nós temos a condição de vencer essa dificuldade. Ele sabe que a nossa fé já é capaz de transportar essa montanha. Então, em verdade, o sofrimento, as dificuldades todas que surgem em nossa caminhada serão sempre oportunidades de crescimento.
Agora, vai depender de como nós vamos agir em relação a tudo isso. Qual vai ser, né, a nossa vontade em relação a essas dificuldades? Será que nós vamos ficar reclamando, nos achando vítimas da sociedade, da situação, enfim? Ou nós vamos tentar entender que são processos de crescimento nosso? Porque é na dor que a gente cresce. Por quê? Porque é nos momentos de dor que nós realmente procuramos Deus, procuramos Jesus, procuramos os bons espíritos. Porque quando está tudo muito tranquilo na nossa vida, normalmente a gente esquece de orar, esquecemos de agradecer. Quantos de nós, por exemplo, já pensamos em agradecer a Deus pelo corpo perfeito que a gente tem? Talvez não seja exatamente aquele que a gente gostaria, mas a gente tem um corpo perfeito. Quantos de nós já lembramos de diariamente agradecer a Deus a casa que nos abriga? Talvez não seja a casa dos nossos sonhos. Pode ser bem simples, pode ser ter uma mobília muito simples, mas nós temos. Quantos de nós já pensamos em agradecer a Deus pelo fato de podermos caminhar, de podermos falar, de podermos ouvir, de podermos trabalhar? Quantos de nós já agradecemos a Deus por termos uma família, termos filhos saudáveis? Quantos de nós já agradecemos a Deus por termos um trabalho? Talvez não seja exatamente aquele que a gente gostaria, mas a gente tem. E através disso, nós temos condições de sobreviver aqui na Terra. Quantos de nós já pensamos em agradecer a Deus pelo conhecimento espiritual que hoje a gente tem? Porque, repito, a partir do momento que nós tomamos essa consciência da nossa eternidade, enquanto espíritos eternos, viajores no tempo e no espaço, em processo de aperfeiçoamento moral e espiritual, né? Nós nos tornamos, poderíamos dizer assim, mais fortes para enfrentar as dificuldades da vida. Porque nós sabemos que é apenas uma fase na nossa caminhada, é uma experiência, que a dor e o sofrimento não serão eternos, nunca serão eternos. São momentos, são situações, as quais nós precisamos passar. Porque se assim não fosse, Deus não as teria colocado em nosso caminho. E quantos de nós já pensamos em agradecer por tudo isso que nós já sabemos? Normalmente a gente pede muito, sempre. Pedimos por nós, pela família, pelo trabalho, sempre pedimos, mas esquecemos de agradecer. Quantos de nós, por exemplo, sabemos, e já fizemos isso, o que é louvar a Deus? Porque a prece, segundo os espíritos amigos, ela tem três objetivos, poderá ter, não é? 3 objetivos principais: louvar a Deus, agradecer a Deus e pedir. Louvar a Deus. Será que a gente pensa neste Pai de amor, de bondade, de justiça, de sabedoria infinita, que nos concede pela sua misericórdia, pelo seu grandiosíssimo amor, tantas oportunidades na vida? Será que a gente sabe, né? Louvar ao Senhor por isso? Pensar nele como este ser tão amoroso, que está sempre pronto a nos auxiliar em todos os momentos? São questões que a gente precisa refletir. Porque o fortalecimento da nossa fé, e nós precisamos fortalecer a nossa fé, para que a gente tenha condições de seguir adiante, para que a gente tenha, muitas vezes, a coragem, né, de tomar decisões difíceis, que às vezes acontecem situações na vida da gente, né, principalmente quem tem família, quem tem filhos, por exemplo, né, que a gente tem que ter coragem para impor, muitas vezes, enquanto assim é necessário. Eles são crianças, eles são adolescentes, eles ainda não têm aquela experiência de vida que a gente já tem. Então, muitas vezes, a gente precisa ser firme, ser duro com eles. Precisamos impor a nossa vontade, porque a gente sabe que eles ainda não têm condições de decidir. E se estão meio que desviando do caminho, a gente tem que trazer para o caminho reto de volta. E às vezes a gente precisa de coragem para ser firme, para dizer um não, né? Ninguém gosta de ouvir um não. Crianças, jovens, detestam isso. Mas é nosso papel enquanto pais, porque se nós formos aqueles pais permissivos e deixam fazer tudo o que quer, imagina o que vai acontecer.
né? Então, às vezes, a gente precisa de coragem para tomar uma atitude, para decidir alguma coisa. Às vezes, num relacionamento difícil, em família, no trabalho, a gente precisa ter coragem para seguir adiante, sem se deixar perturbar pelas situações mais diversas que poderão surgir. Coragem para sermos firmes no nosso posicionamento, de buscarmos o bem, de buscarmos a paz, de buscarmos a harmonia, né? Porque muitas vezes até a gente tem o conhecimento espiritual, a gente é espírita, a gente frequenta a casa espírita, mas a nossa família não. Ou talvez um ou dois, talvez venham, que bom se todos viessem, né? Seria ótimo, mas normalmente não é assim. Então a gente é muito cobrado por isso, porque eles esperam que a gente sempre tome as melhores atitudes, que a gente sempre saiba fazer tudo certinho, mas não é assim. Nós ainda temos dificuldades, ainda temos também as nossas imperfeições, as nossas mazelas, os nossos vícios interiores. Que vícios, conforme a doutrina dos espíritos, não são só aqueles evidentes que aparecem, que a gente comenta tanto na sociedade hoje, como a drogadição, o álcool, né? Vício não é só isso, conforme o ensinamento dos espíritos. Vícios são tudo aquilo que é contrário às leis de Deus. Um pensamento mal, vicioso. Quando eu falo mal de alguém, eu estou cometendo uma atitude viciosa. Quando alguém chega para mim e diz, mas tu sabe a fulana, ela disse aquilo, da fulana. E aí eu, né, vou ali, comento mais um pouquinho. E pior, eu ainda saio dali falando, olha, sabe que o fulano me disse que tal pessoa fez isso, e falou mal de ti. E assim eu vou ampliando aquele comportamento vicioso, e o que era um probleminha desse tamanho, vira um trem. Então, muitas vezes, a gente nem se dá conta das coisas que acontecem e de como nós nos portamos frente às situações. Hoje, né, no nosso planeta, tantas dificuldades estão acontecendo. Guerras. Imagina, na era da informática, as pessoas estão se matando. Pela ânsia de poder, pela ânsia de dominação, pela ânsia de mostrar que é o mais forte, que é o mais sábio, que é isso, que é aquilo. Na era da informática. Com tanto progresso realizado, né, já pelo homem aqui na Terra, nós ainda temos pessoas em situação de rua. Nós ainda temos crianças abandonadas. Nós ainda temos milhares de crianças morrendo no mundo hoje de fome. Então, o que está faltando para nós enquanto humanidade? São questões que a gente precisa pensar, refletir. E nestes momentos, também precisamos refletir a quantas anda a nossa fé. Porque é a fé que vai nos dar a coragem para tentar conviver com tudo isso e não nos deixarmos abalar. Não entrarmos em depressão, não nos sentirmos criaturas infelizes, não nos envolvermos, né, nesse clima menos amoroso, mais difícil que tem no mundo hoje. E como é que a gente vai fortalecer a nossa fé? Como é que a gente pode melhorar isso? Através da busca do entendimento, né, do Evangelho de Jesus. Há mais de 2000 anos, o Cristo nos mostrou tudo o que a gente precisava fazer. E nos disse que nós seríamos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Há mais de 2000 anos, o Cristo resumiu os 10 mandamentos de Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então ele mostrou o caminho. Ele fez mais do que mostrar, ele viveu tudo isso aqui na Terra. Porque um espírito da luminosidade do Cristo, ele não escolhia as pessoas com as quais ele andava. Ele não olhava ninguém para saber, olha a roupa do fulano, ó, como é que tá, olha ali como é que caminha, olha como é que come, enfim. Essas coisas miúdas, né, pequenas, as quais às vezes a gente dá tanta importância. Jesus não pensava nisso. Ele vivia na multidão, com toda e qualquer pessoa que se aproximasse dele.
e amava a todos igualmente. Nos deu este exemplo, nos mostrou o caminho. Mas nós, enquanto humanidade terrena, ainda não chegamos lá. Vamos chegar. Porque faz parte das leis de Deus, é o progresso, que a gente um dia vai alcançar, com certeza absoluta. E isso é tão correto, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, bem no início do capítulo, há uma citação que diz assim: assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau, um dia, reconhecerá os seus erros e se tornará bom. E a gente fica pensando, será, né? Mas é assim. Deus, nosso Pai, nos está dando todas as oportunidades para que a gente chegue lá. Agora, como nós vamos fazer isso? Aí é de cada um de nós. Agora, há pouco tempo, né, no começo do ano, a gente observava, como todo ano acontece, né? As pessoas sendo entrevistadas pelos meios de comunicação, o que elas mais gostariam que acontecesse no ano que se aproximava? Ah, que a gente tenha saúde, que a gente tenha paz, que a gente tenha harmonia, que a gente tenha trabalho, enfim. Mas as pessoas falam de ter paz como se isso fosse uma coisa assim miraculosa. Um dia, de repente, do nada, a gente acordaria e o mundo todo estaria perfeito. Tudo estaria agradável aos olhos de todos. Milagres não existem na natureza. Tudo é fruto de trabalho, tudo é construção, é lenta, é gradativa, é progressivo, sempre. E essa paz que nós desejamos, tanto no mundo, na família, no trabalho, na sociedade em geral, é construção individual de cada um de nós. Francisco Xavier, numa das suas obras, o livro é Jesus no Lar, vai nos dizer, por exemplo, né? E a gente precisa refletir muito sobre isso. Se nós ainda não conseguimos manter a paz, o equilíbrio, a harmonia entre quatro paredes do lar, se nós ainda não aprendemos a respeitar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, e ali ele está falando do núcleo familiar, como é que a gente vai aguardar a harmonia das nações? Como é que a gente vai desejar a paz do mundo, se ela não existe muitas vezes nem na nossa família? São questões que a gente precisa refletir. Porque é tão fácil a gente dizer assim, eu vou lá na casa espírita, ou eu vou na igreja católica, ou protestante, ou evangélica, seja qual for, porque todas as casas religiosas que pregam bem a paz e o amor são boas, né? Então a gente vai onde a gente se sente bem. Mas no nosso caso, por exemplo, aqui na casa espírita, onde o nosso conhecimento se amplia bastante, porque a gente tem a condição de entender melhor a mensagem de Jesus, de acordo com a doutrina dos Espíritos. A gente diz assim, eu vou lá na casa espírita, mas quem tinha que ir lá ouvir a mensagem era meu marido, era meu filho, era minha cunhada, era minha sogra. Eles tinham que ouvir. A gente às vezes pensa assim. Mas a gente esquece de uma coisa tão simples. Como dizia um amigo nosso muito querido, o seu Adelino, a fruta só cai do pé quando está madura. O que ele queria dizer com isso, né? Que a gente só recebe, entende melhor o conhecimento espiritual, tem a chance de entender melhor a mensagem do Cristo, quando a nossa mente e o nosso coração estão abertos para isso. A gente já tem essa necessidade, a gente já sabe que precisa buscar tudo isso, essa ajuda. Talvez aquelas pessoas que a gente gostaria que estivessem aqui, é bem provável, elas ainda não têm essa condição. Elas ainda não conseguem pensar como nós pensamos. E talvez um dia nem pensem como nós pensamos, né? Vão continuar na vidinha delas, sabe-se lá por quanto tempo. Mas tem um detalhe nisso tudo. Se eu já tenho conhecimento, se eu frequento a casa espírita, ou qualquer outro templo religioso, se eu tenho a condição de entender melhor o Evangelho de Jesus, é porque Deus, nosso Pai, sabe que eu já tenho a capacidade de agir melhor conforme esse conhecimento que eu já tenho. Então, ele está confiando na minha capacidade de fazer tudo que estiver ao meu alcance para melhorar o meu comportamento,
na família, no trabalho, na escola, na vizinhança, na minha cidade, no meu estado, no meu país. É a grande chance que nós estamos tendo. Deus, confiando na nossa capacidade, nos permite ter este conhecimento. Nos permite refletir sobre essas questões. E é assim que nós vamos, aos poucos, melhorando o nosso entendimento e fortalecendo a nossa fé. E neste processo de fortalecimento da fé, a gente vai se dar conta, né, que nós realmente estamos mais fortes para enfrentar as dificuldades da vida. E isso não é só coisa que se fala dentro de um templo religioso, não. Hoje, no mundo, pesquisas científicas comprovam que aquelas pessoas que têm fé, falando, por exemplo, de pessoas adoecidas, internadas em hospitais e clínicas e tal, em longos tratamentos, muitas vezes, aquela pessoa que tem fé, ela passa muito melhor por aquela dificuldade. Porque ela tem mais coragem, ela tem maior resistência, ela tem bom ânimo, ela confia na equipe médica que a está assistindo, ela faz tudo que ela pode para melhorar. E assim, muitas vezes, ela consegue até o processo da cura. E quando não é possível, ela aprende a conviver com aquela situação, aprende a conviver com aquele problema da melhor forma possível. Porque ela acredita em si mesma, na sua capacidade e nas bênçãos de Deus. Ela sabe que não está sozinha, que acima de tudo e de qualquer coisa, há um Deus que é Pai de amor, bondade, justiça, sabedoria e misericórdia infinitas. E que nos ama, nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Bem ao contrário, muitas vezes nós é que nos afastamos dele. Quando nos deixamos ficar mais pessimistas, desencorajados, desanimados, né? Somos nós, é o nosso comportamento. Mas é contra tudo isso que a gente precisa reagir. E neste sentido, a fé é essa alavanca que vai nos estimular a seguir adiante. Então, através dos processos da crença no amor de Deus, né, da confiança nas palavras amigas do Evangelho de Jesus, é que a gente vai se fortalecendo. E aí nós vamos orar e vamos pedir a Deus, né, não que Ele resolva o problema para a gente, mas que Ele nos dê essa capacidade, que Ele possa nos intuir para que a gente saiba tomar as melhores decisões, escolher os melhores caminhos, realizar as nossas tarefas da melhor maneira possível, para que Ele nos permita, né, ter essa coragem de ir adiante, mesmo quando parece que está tudo muito difícil, mas que a gente seja aquela criatura que tem coragem, que tem ânimo, que tem esperança, que tem confiança, que sabe, né, por exemplo, que mesmo depois de um grande temporal, isso acontece muito na natureza, né, a gente percebe, mesmo depois de um dia de uma chuvarada medonha, né, de ventania e tal, no dia seguinte, de manhã, tem sempre um novo sol brilhando. Muitas vezes surge lá no céu um arco-íris, coisa mais linda, eu adoro olhar, né? Então, depois da tempestade, sempre vem a bonança. E nós precisamos buscar cultivar essa confiança na nossa mente, no nosso coração. Porque buscar ajuda espiritual, precisamos todos. E a Casa Espírita nos oferece todos os recursos possíveis e imagináveis. As experiências como agora, né, que nós estamos refletindo sobre o Evangelho de Jesus, essa conversa, né, as palestras, o passe, a água fluidificada, o atendimento fraterno, né, o apoio vibratório, a desobsessão, os recursos estão aí, nós precisamos utilizar. Mas não é só isso. Eu preciso colocar em tudo isso a minha fé, a minha coragem, a minha confiança, a minha vontade forte, firme, perseverante, de também fazer a minha parte, de me ajudar. E não basta pedir, não basta buscar, é preciso realizar também. Neste sentido, eu gosto sempre de falar, né? Acho que eu li num dos livros do Richard Simonetti, faz muito tempo, mas aquilo ficou gravado na minha mente. Jesus caminhava com os apóstolos, né? E havia chovido muito, as estradas eram barrentas, assim, demais da conta, naquela época, né? E eles tinham que caminhar, não tinha transporte naquele momento. Às vezes eram dias de caminhar. E eles estavam andando e viram uma carroça, né? Tinha gente que tinha carreta, carroça, sei lá.
E havia ali, ela estava atolada, né, num lamaçal, e havia um grupo de pessoas, 3 ou 4 pessoas, próximo àquela carroça, orando e pedindo a ajuda de Deus para sair do atoleiro. E claro que os apóstolos pensaram que Jesus ia parar e ia convidá-los a ajudar aquelas criaturas. E Jesus disse, não, nós vamos seguir. Eles meio que se olharam e tal, mas o mestre disse que era para continuar, continuaram. Mais adiante, na mesma estrada, também havia uma carroça no atoleiro. Também havia pessoas orando a Deus e pedindo ajuda para sair daquela situação difícil. A diferença é que eles não estavam só orando, eles estavam fazendo a maior força possível para tirar a roda da carroça do atoleiro. E aí Jesus diz, vamos ajudá-los. Né? E então os espíritos os apóstolos, se deram conta, né, do grande e precioso ensinamento do Cristo naquele momento. É preciso orar? Com certeza. É preciso pedir ajuda? Com certeza. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. O trabalho é individual, é de cada ser. Ninguém vai fazer por nós. Se nós desejamos, por exemplo, ter paz em família, e claro que a gente deseja, né? Nós precisamos fazer a nossa parte para que essa paz aconteça. Por mais complicado que seja o núcleo familiar, que às vezes é. Às vezes a gente tem aqueles parentes, né? E muitas vezes filhos, ou marido, ou esposa, enfim. Se a gente pudesse ir correndo, largava fora e tchau, tchau. Né? Tomara que não aconteça com vocês. Mas eu tenho na minha família pessoas assim. Mas e daí? É a minha família. Se Deus me colocou naquele núcleo, é porque Ele acredita na minha capacidade de fazer o melhor para modificar essa situação. E o que seria se fazer melhor? Utilizar os recursos da fé, da oração, dos bons pensamentos, né? Da minha boa vontade em fazer o meu melhor a cada momento. Em situações mínimas, às vezes. Né? Às vezes a gente está lá cozinhando, né? Nós, que eu digo, somos domésticas, a gente cozinha e está ali apressada e faz o que a gente pode fazer de melhor. Mas aí o marido olha, não gosta muito, ou reclama um pouquinho, né? Ou o filho, ai, mãe, por que tu não fez tal coisa? Eu estava com uma vontade de comer aquilo. Mas naquele momento a gente nem se deu conta, a gente fez o que tinha ali e deu. Né? Então, imagina se a gente vai ficar, ai, por que tu está falando mal da minha comida? Que história é essa de não querer comer o que eu fiz? Assim não seríamos instrumentos de paz? Claro que não. Né? Agora, aceitar que o outro não está gostando, ou que não é o melhor que a gente podia ter feito naquele momento, faz parte das nossas necessidades de entendimento. E neste processo de não nos irritarmos com a reclamação do outro, nós já estamos nos portando conforme o conhecimento espiritual que a gente tem. A gente já está tentando ser uma criatura mais pacífica. Então, são detalhes, são pequenas atitudes no nosso dia a dia que a gente precisa aprender a melhorar. Às vezes não é fácil, mas é o caminho, não tem outro. Porque como está lá no livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, né? Se nós não tivermos a paz, não procurarmos ter paz em família, como é que nós vamos aguardar a harmonia das nações? E neste sentido, eu gosto muito de relembrar, né? Quem me conhece mais tempo sabe, eu sou professora, hoje aposentada, mas eu trabalhei quase 40 anos em escolas aqui na nossa cidade. E imagina, há mais ou menos uns 40 anos, 40 e poucos anos atrás, estava bem no começo da minha jornada, eu participava de uma reunião que aconteceu no fórum aqui da cidade, onde foram convidados prefeitos, vereadores, professores, diretores de escola, pessoal da segurança pública, porque já naquele momento havia bastante problema nas escolas em relação à segurança, em algumas comunidades também. E eu fiquei muito impressionada, né, com o depoimento do major responsável pela brigada militar naquele momento, aqui em Alvorada. Não consigo lembrar o nome dele agora, mas ele disse uma coisa assim que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse assim, a questão toda não é a falta de segurança na comunidade, na escola, não são as pessoas, os jovens, os adolescentes, enfim, que são problemáticos. A problemática é muito maior. Ela vem muitas vezes de uma família desestruturada, da falta de amor, da falta de diálogo, né?
da falta de comunicação das famílias. A questão é muito mais séria. Imagina, há 40 anos atrás, uma pessoa falando isso, né? Então, a gente percebe, assim, que cada um de nós, sim, graças a Deus, temos o conhecimento espiritual hoje, conhecemos, né, o Evangelho do Cristo, sabemos que este é o caminho, não tem outro. Mas nós precisamos refletir sobre qual é o meu papel frente a todo esse conhecimento que eu tenho. O que o Senhor da vida e das bênçãos está esperando de mim, para que eu possa, então, ser um ser pacificador, onde quer que eu venha a ser chamado a conviver. Porque muitas vezes não é fácil, no dia a dia, a gente sabe. Problemas acontecem bastante, os mais variados. Né? Então, a gente precisa refletir qual é o meu papel no mundo hoje, com todo esse conhecimento que eu tenho. Como é que eu posso fazer o melhor? Como eu posso contribuir para a paz que eu desejo tanto? A tarefa é de cada um. Não adianta esperar que, de repente, né, grandes políticos, grandes pessoas da sociedade tenham ideias renovadoras que vão resolver todos os problemas. Até poderá acontecer, vai acontecer em algum momento. Mas cada um de nós, seres, espíritos eternos aqui habitantes, cada um dos espíritos eternos que não estão mais aqui encarnados, mas que tenham vinculações com este planeta, nós precisamos pensar sobre o nosso papel. Como nós podemos contribuir para o melhoramento de tudo isso que a gente sonha tanto. São questões que a gente precisa refletir. E nesse sentido, o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina dos Espíritos, vai fazer para nós, vai ser para nós, né, um guia certo e seguro na caminhada. Porque se eu aprender a ler, se eu me esforçar para ler o Evangelho com os olhos do coração, com aquela certeza, aquela confiança de que após aquela leitura eu estarei mais fortalecido para dar continuidade à minha caminhada, se após a leitura do Evangelho eu rogar ao meu anjo guardião, porque Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos concede um anjo guardião, um espírito amigo, protetor, que tem a tarefa de nos guiar aqui na Terra, de nos intuir bons pensamentos, de nos transmitir bons fluidos. Deus é tão bom, tão justo, tão misericordioso, que Ele concede a cada família deste planeta uma equipe espiritual responsável pelo processo de existência daquela família. Então, nós precisamos unir o nosso pensamento com essas fontes do bem, para que a gente tenha clareza de ideias, para que a gente tenha clareza do que nós precisamos fazer, de como nós precisamos fazer. Vão continuar existindo problemas? Com certeza, fazem parte, né? São experiências que a gente precisa vivenciar. Vão continuar existindo na nossa família aquelas pessoas com as quais a gente não consegue se afinizar, porque às vezes tem. A gente tenta, mas é complicado. Claro que vão continuar. Mas melhorar isso vai depender de mim. Porque se o outro não quiser mudar para melhor, eu posso fazer isso. E se eu posso, eu preciso fazer. E nesse sentido, Joana de Ângeles, num livrinho lá, um livrinho pequenininho do Divaldo Pereira Franco, se não me falha a memória, Momentos de Iluminação, ela vai nos falar sobre a necessidade urgente que nós temos do Evangelho e terapia. Porque a gente, às vezes, vive dias tão tumultuados, são tantos problemas, tantas dificuldades, que a gente não consegue parar para ler o Evangelho, ou para fazer uma oração, porque nós, de noite, já estamos tão cansados que a gente quer mais dormir. Mas há necessidade de parar, sim, em algum momento, ainda que não seja de noite, né? E o que ela nos diz? A dica importantíssima e valiosa que ela nos dá. É difícil a gente se desligar dos problemas? Claro que é, né? Mas a gente precisa insistir nesse processo até conseguir. E aí ela diz assim, abre o Evangelho. Lê, não precisa ler uma página inteira, lê um trecho qualquer, um parágrafo, uma frase. Depois da leitura, pensa, por que, Senhor, que eu abri nessa página? O que essas palavras, esse ensinamento tem a ver com a minha vida, com os meus problemas, com as minhas dificuldades agora?
E depois disso a gente faz uma oração. A gente conversa com Deus, pede ajuda, pede iluminação, pede a proteção divina à nossa família. E assim, se a gente insistir nesse processo, eu repito, nós vamos nos fortalecer na fé, na esperança, na confiança de dias melhores. E aquela dificuldade que parecia ser tão grande, vai diminuir de tamanho. Porque nós estaremos enxergando de uma outra forma. Nós estaremos tentando agir melhor. E se o outro quiser continuar na dificuldade dele, naquele mundinho dele, paciência. Vamos orar para ele também. Para que assim como nós já acordamos, um dia ele possa acordar para essa realidade, para essa necessidade de busca dos caminhos da fé, da confiança nas palavras de Jesus. Porque o roteiro é esse, não tem outro. E um dia, todos nós, humanidade terrena, teremos essa consciência. Certa vez perguntaram para Gandhi, né? Nós sabemos que ele foi um espírito iluminado, que veio pela terra, aqui na Terra, que ele conseguiu a pacificação de um povo só pela palavra, a libertação de um povo só pela palavra, pelo poder da palavra útil, positiva, amorosa, enfim, pacificadora. E perguntaram para ele se, de repente, assim, sumisse do mundo todas as obras cristãs, todas as obras que falassem das leis de Deus. Olha a resposta dele. Se apenas sobrassem as bem-aventuranças do Cristo, a humanidade teria um guia certo e seguro para sua caminhada evolutiva. Então, o caminho a gente já conhece, a gente sabe. Agora é preciso trilhar com muita fé, muita esperança, muita coragem. E todos nós somos capazes disso. Por isso, Deus nos concedeu essa preciosa oportunidade hoje de conhecermos o Evangelho de Jesus. Ele sabe que a gente pode vencer a dificuldade. Ou, pelo menos, como eu gosto de dizer muitas vezes, a gente não vence, mas a gente acostuma a conviver com ela da melhor maneira possível. Fica o convite a todos, né, a essas reflexões, o convite, amigo, de busca, de leitura do Evangelho do Cristo Jesus, de todos os recursos que a Casa Espírita nos oferece, com a certeza de que cada um tem que fazer a sua parte para ser um ser mais pacificador no mundo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Ele deu a entender que se sobrassem, né, acabassem os ensinamentos, mas se alguém na humanidade tivesse acesso às bem-aventuranças de Jesus, né, o Sermão da Montanha, a humanidade teria um guia seguro